Boa noite. Que bom que você está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certa. Eu quero convidar você a se colocar em pé, vamos dar início à reunião dessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos e que você possa, junto comigo, nesse momento, começar a orar no seu coração. Nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Eu creio que Ele já está aqui. Eu creio também que Ele é o maior interessado em que você esteja aqui. Você sabia? Que a Bíblia fala que foi como nós escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então eu creio que nessa noite que você foi escolhido para estar aqui, você foi chamado para estar aqui, para receber uma palavra, para receber a direção do Senhor das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para abrir o seu coração, que você possa, nesse momento, não se distrair com as pessoas que estão chegando, que você possa conectar o teu coração, não deixar que talvez as circunstâncias que você viveu nesse dia, nessa semana, te distraiam ou até mesmo travasse daquilo que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, no início desse culto, crendo, Senhor Deus, que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, crendo que o Senhor tem uma palavra para liberar, Deus, que vai alcançar, que vai tocar e transformar os nossos corações. Crendo, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas não se limita ao que tem nos vivido, ao que cada pessoa tem passado, mas o Senhor tem promessas, o Senhor tem palavras, o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, nessa noite nós oramos e clamamos, Senhor Deus, traz o novo, traz o sonho de novo, traz a alegria nova, renova, Senhor, o amor que talvez nos tenha esfriado, renova, Senhor, cada coração, alcança, Senhor Deus, toca cada pessoa nessa noite, aqueles que estão se direcionando para a igreja, alcança, protege, guarda, aqueles que talvez nessa noite estão conectados de maneira online, alcança eles nessa noite, Senhor, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite que recebemos o novo que o Senhor tem, promessas, palavras, direção, até o seu coração nesse momento, Pai Deus, toca o meu coração, eu quero tudo que sou, tudo que tenho, eu necessito do teu toque, eu necessito da tua presença, e nós declaramos, Espírito Santo, que tu tens total liberdade para conduzir esse mundo, porque o Senhor é o pastor dessa igreja, o Senhor é o pastor dessa igreja, então conduz, Senhor, conduz o louvor, conduz a palavra, conduz cada pessoa que está servindo, cada departamento nessa noite, que sejamos todos ungidos por ti, para alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te damos liberdade, nós oramos conforme a tua palavra, que o Senhor já ora com os teus anjos, para atuar ao redor, guardar e proteger, e declaramos que só o Senhor é soberano nesse lugar, e nada contrário do teu Espírito, tem poder e liberdade nesse lugar, mas só o teu Espírito, e teu Espírito Santo sopra, derrama graça sobre as nossas vidas, derrama o teu mover, derrama sobre as nossas vidas. Esse é o nosso clamor, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder ter um aplauso bem forte ao Senhor, todo o Senhor é Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, em nome de Jesus. E agora vamos receber o novo. Feche seus olhos, levante suas mãos ao céu nesse momento. A presença do Senhor já é real nesse lugar. Sabe, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas de uma coisa eu sei: o Senhor marcou esse dia para você. Por isso, entrega a sua vida para Ele nessa hora, a sua adoração. Declare: junto à poça estava eu, quando um anjo deu, viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Levante suas mãos aos céus e declare: Não quero mais buscar em
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare mais uma vez. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levante suas mãos e declare: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. Declare, igreja, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. mais uma vez com toda a sua força. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o Senhor nesse momento. Aplauda falando palavras de amor para Ele. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite?
Você que ainda não teve esse momento de comunhão, sai do seu lugar, cumprimente essa pessoa que está ao seu lado, diga que bom que você veio, libere uma palavra de amor para ele nessa hora, amém? Deus, estou aqui pra te dizer que tudo que tenho e sou pertence a ti. Entrego meu coração, é seu, vivo pra te servir, pra te adorar. Declare! Abro mão de quem eu sou e recebo quem tu és. Minha vida eu te dou. Teus caminhos são mais altos e teus sonhos pra mim são maiores. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar. Sonharei, alto eu voarei, e em ti esperarei, rendido estou. Quero ouvir o som da tua voz, dizendo: filho meu, eu te escolhi. Diga: abro mão. Abro mão de quem eu sou e recebo quem tu és. Minha vida eu te dou. Teus caminhos são mais altos e teus sonhos pra mim são maiores. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar. Aleluia, 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 meu rei, meu rei. Aleluia, 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 meu rei, meu rei. Só as vozes. Teus caminhos são teus caminhos são mais altos e teus sonhos pra mim são maiores. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar. Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar.
somente a ti, Jesus. Amém. Você pode se assentar. E você prestou atenção naquilo que nós declaramos? Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Sabe que eu tenho pensado muito nesses dias? Deus tem falado muito comigo, como muitas vezes a lógica humana e a lógica divina, elas não dão certo, elas não batem. Não sei se você já parou para pensar, mas quero ler uma passagem para você que está escrito lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Mateus 14, a partir do versículo 13. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. O versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Desperte a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que as multidões se sentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-o aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre essa lógica humana e a lógica divina, sobre elas não compreenderem. A Bíblia fala que Jesus estava num lugar deserto, ele estava lá para ter o seu tempo com Deus, e esse era um hábito que Jesus tinha. Mas as multidões seguiram Jesus e estavam ali, e Jesus curou e abençoou elas, mas elas estavam com fome, elas tinham uma necessidade. E Jesus disse: então, deem vocês mesmos de comer. E eles, pensando na lógica humana, falaram: não, a gente não tem nada, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: então, tragam para mim. E aí, quando eles levaram para Jesus, a Bíblia fala que ele deu graças, entregou para eles de volta, e eles começaram a repartir. Agora, imagine você essa loucura. E eles começaram a entregar: Deus te abençoe, Deus te abençoe, coma, seja renovado, fortaleça as suas forças. E eles foram entregando para a multidão, e foram entregando para a multidão, e foram entregando para outro, e foram entregando para outro, e foram entregando para outro, e entregaram para tudo, para todos, aquilo que antes eram 5 pães e 2 peixes, alimentaram uma multidão. Mas sabe o que Deus tem falado comigo? Deus reage quando nós agimos primeiro. Primeiro, Jesus disse: façam vocês. É com vocês. Vocês precisam fazer. Deem vocês de comer. E aí, depois Jesus levou para eles. Eles entregaram, e Jesus disse: agora vocês entreguem. Agora vocês distribuam. Agora vocês deem de comer. Sabe, a lógica humana e a de Deus, elas nunca vão dar certo. Nunca vão funcionar. A Bíblia fala sobre muitos exemplos, onde uma mulher viúva, ela estava prestes a perder tudo, iam levar seus filhos como escravos, e a Bíblia fala que ela chegou para o profeta e disse: acabou para nós, é o fim da linha. E aí ele disse: o que você tem? A gente tem um pouquinho de azeite. Ele falou: então procurem vasilhas. Procurem vasilhas e encham a todas as vasilhas. E a Bíblia fala que enquanto eles tinham vasilhas, eles levavam vasilhas, as vasilhas se enchiam. Fora a lógica humana, uma lógica divina. Algo sobrenatural estava acontecendo. Eles foram, venderam todo aquele azeite e foram sustentados por muito tempo. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela não tinha perspectiva de vida.
ela só tinha, a única perspectiva que ela tinha era de mais uma refeição. A Bíblia fala que quando o profeta chegou, ela disse: a gente vai comer um bolo, a gente vai comer e vai morrer, porque para nós acabou, não tem mais o que a gente fazer. E a Bíblia fala que o profeta disse: então vai, faça para mim primeiro, depois fica tranquilo que vai dar tudo certo. E a Bíblia fala que ela foi, fez o bolo, levou para ele disse: então fique tranquilo, não vai acabar, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, enquanto você viver, e você vai ser sustentado. A lógica humana não combina com a lógica divina, mas o céu reage quando nós agimos primeiro. Os discípulos precisaram levar os pães, os peixes, a viúva precisou juntar as vasilhas, aí o azeite multiplicou. A viúva precisou fazer o bolo para o profeta e depois Deus trouxe o sustento para ela. A lógica humana, a lógica divina, elas nunca vão combinar, elas nunca vão dar certo. Mas quando nós caminhamos com passos de fé, o céu reage em nosso favor. A Bíblia fala que Deus traz à existência o que não existe como se já existisse. Por isso que o inimigo tenta cegar tanto as pessoas em relação a ofertas e dízimos. Sim, tem pessoas que administram mal. Sim, tem pessoas que pegam o que é dos outros. Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Por isso que às vezes o inimigo quer fazer você não ser dizimista e ofertante. Porque às vezes, e o primeiro pensamento que acontece na mente das pessoas, e eu estou ensinando você, essa é uma palavra de ensinamento nessa noite, sobre oferta e dízimo. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim: quando eu conseguir honrar todos os meus compromissos, eu serei dizimista e ofertante. Quando Deus me abençoar, eu serei dizimista e ofertante. E sabe o que pode acontecer? Muitas vezes, você não vai conseguir dar conta das contas, nunca. Porque o inimigo vai pensar: eba, não vai dar conta, não vou permitir que prospere, não vou permitir que termine as contas, não vou permitir que sobre, não. Mas quando você age em obediência, em passos de fé, dizendo: Deus me ensina na sua palavra que eu devo ser dizimista e ofertante, e eu vou dizimar, eu vou ofertar, aí Deus fala: então tá, eu vou reagir, e eu vou fazer coisa que a lógica humana não explica. Aquilo que você achava que não ia dar conta, eu vou fazer você dar conta. Vai sobrar dinheiro, você vai honrar tudo, porque isso, a fé, ela não explica, ela não tem explicação. A fé é fantástica, ela traz a existência. Teus passos de fé, tuas atitudes de fé, em obediência à palavra, vão fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Por isso, eu gostaria que você não pense assim: ai, de novo, mais uma palavra. Aprenda isso. Tome como verdade na sua vida. Deus vai fazer acontecer. Deus tem feito acontecer com tantas pessoas. E por que com você não vai fazer? Deus tem multiplicado na vida de... Jesus fez ali. Jesus multiplicou, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Quem somos nós para não poder viver esse sobrenatural também? A Bíblia fala que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre o será. Ele já fez, Ele vai continuar fazendo. Creia nisso. E eu quero convidar você a se colocar em pé. E que você possa colocar a mão no seu coração nesse momento. E você possa dizer: Deus, me ensina as verdades do teu reino. Me ensina a viver aquilo que a lógica humana não explica. Me ensina a entender e dar passos de fé, em obediência. Deus, a consagrar a Ti aquilo que o Senhor antes tem me dado. A crer que o Senhor cuida. A Tua palavra fala que através dos dízimos, da oferta, a obra é mantida. Se não for eu, Deus vai levantar outra pessoa, mas se eu não fizer, não vai acontecer na minha vida também. Deus, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, e eu oro por cada pessoa que aqui está. Espírito Santo, mostra aquilo que o inimigo tenta cegar, o inimigo tenta tirar o entendimento,
O inimigo tenta cegar e impedir que eles vejam a verdade do reino, e a verdade do reino é agir em fé para que o céu reaja, para que o Senhor traga a existência que não existe, para que o Senhor multiplique aonde não havia esperança, onde a realidade é a escassez, o Senhor muda a realidade. Por isso levanta, Senhor, hoje, homens e mulheres dispostos a acreditar, a confiar nas Tuas promessas, a serem, Deus, os financiadores da Tua obra, mas para que isso aconteça na vida deles. Deus, eu sei que o Senhor tem para fazer na vida deles, então hoje abre o coração, abre a mente, para que eles entendam essa verdade, Senhor Deus. E hoje aqueles que foram despertados, que entenderam isso, que vão ofertar e dizimar, abençoe com todas as sortes de bênção que a Tua palavra traz. Deus, aqueles que hoje estão também orando e pedindo, Senhor Deus, por algo, estão apresentando pedidos específicos financeiros, traz na vida deles, que essa verdade, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer, Deus, um milagre sobrenatural na vida financeira, Deus, baseado naquilo que Jesus conquistou por nós. Traga, Senhor, a verdade na vida deles, a multiplicação, o cuidado, a resposta, o milagre, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos por essa noite, e eu declaro sobre todos aqui o sangue que Jesus verteu, da coroa de espinhos, que quebra toda a maldição financeira e territorial, e declaro, Deus, um novo tempo, um tempo de desfrutar. A escassez, a mediocridade é cancelada em nome de Jesus. Amém e amém. Então você pode ofertar e dizimar com alegria no seu coração. Temos as salvas, os QR Codes também. O Senhor já é real nesse lugar. Levante suas mãos aos céus nesse momento. Nós Te adoramos, Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Oh.
mais uma vez. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Levante suas mãos aos céus nesse momento e peça para Ele: faz de novo. Vamos lá. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Só a igreja. O que dizer, aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare mais uma vez. O que dizer, O que fazer quando Ele vem? mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais. Você pode cantar isso vez. nessa noite? De novo, faz de. Ele está aqui para continuar operando milagres. Cante, faz de novo, Senhor. De novo, faz de novo. Sim, Espírito Santo, Seu povo, nós te damos liberdade para agir
agir aqui no nosso meio. De novo, O que dizer? Sim, Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. A Tua presença, Senhor, é real. Tu és bem-vindo, Jesus. Você pode cantar uma última vez o que dizer? Sim, Senhor. o que dizer? Venha neste lugar, Espírito Santo. Nós te desejamos, Jesus. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Venha quando a brisa suave, Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Espírito Santo nessa noite. Ele é bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluia! Obrigado, Jesus. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: hoje o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Se Ele tem uma palavra para você. Ainda de pé, se você puder, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E nós vamos orar. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de vir aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Sim, Jesus, nós queremos te dar liberdade para que o Senhor possa vir e ministrar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nesta noite e nós te agradecemos. E se você puder, ainda com os teus olhos fechados, você repita essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu te dou liberdade para o Senhor falar comigo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Se você puder, cumprimente alguém que você não cumprimentou ainda. Diga para essa pessoa: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Que alegria ter você aqui hoje. Você pode se assentar. Antes de compartilhar a palavra que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nessa noite, eu gostaria de lembrar vocês de algumas coisas muito maravilhosas que nós vamos ter. Esse mês vai ser um mês muito especial, com o término também do mês de julho, no início de agosto vamos ter uma programação especial. E nesta semana, quinta-feira, dia 17, nós vamos estar servindo a Santa Ceia. Vai ser poucas vezes no ano a gente faz num dia separado, mas Deus nos direcionou porque temos uma palavra especial para compartilhar com toda a igreja. Então você que gostaria de renovar a tua aliança, não só com todo o respeito, não só você que gostaria, mas isso foi um pedido que Jesus deixou para nós, que você possa estar aqui quinta-feira à noite, às 19h30, vai ser um tempo muito precioso, e eu sei que Deus tem uma palavra para cada um dos nossos corações. Também você que hoje veio pela primeira vez, no final desta reunião você pode estar se dirigindo ali no Boas-Vindas, à sua esquerda, o balcão à esquerda. A gente quer entregar uma lembrancinha para vocês, vai ser muito maravilhosa também.
E eu quero passar algo para vocês, que no dia 3 de agosto, no primeiro domingo de agosto, no dia 3, nós vamos ter um batismo. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei, eu já conheço algumas pessoas já me falaram que têm o desejo de se batizar, e eu estou muito feliz, eu estou espero que esse dia seja bem frio, mas se for frio nós vamos até esquentar a água. A igreja não gostou de esquentar a água, vai ser gelado então, mas a gente vai fazer, pode ficar tranquilo, a água não vai ser tão gelada, a gente vai colocar um pouquinho, um gelo, depende de quem é as pessoas que vão se batizar. Tem uns que não vão esperar um pouco mais. Está fazendo um teste essa semana que passou. A gente tinha deixado a caixa d'água ali do lado de fora, congelou a água, irmãos. Eu falei, olha, isso aqui tá boa para o batismo. Eu mandei para algumas pessoas que querem se batizar, falei, quando se batizar a água vai estar assim. Mas, brincadeira à parte, a gente não vai deixar nem o frio e nem nada impedir essa decisão tão importante na vida de uma pessoa, que é a decisão de caminhar com Cristo. Então eu quero motivar você que ainda não tomou essa decisão, eu quero te incentivar, tome a melhor decisão da tua vida, a melhor decisão de você poder fazer uma aliança com Jesus, e vai ser algo bem maravilhoso. Pastor, eu já estou decidido, eu gostaria que você fosse lá no bookstore, no final dessa reunião, você pode dar o teu nome. Hoje temos a Lília, temos a Fran que estão lá, você pode dar um nome para elas, que no decorrer desse tempo, nós estaremos entrando em contato com você, para explicar também mais coisas sobre o batismo, e essa decisão tão importante, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Você sabe, irmãos, que esse final de semana, nós viemos de uma convenção, estávamos na cidade de Ponta Grossa, lá no Paraná, estávamos lá, fomos na quinta-feira e ficamos no sábado, na sexta e no sábado. Quando terminou, voltamos, chegamos esta madrugada, vivemos um tempo muito precioso lá, ouvimos muitos pastores que são referência no mundo, né? Tinha pastores da Colômbia, da Argentina, do México, da Espanha, da nação do Brasil, pessoas que têm impactado eu posso dizer realmente o mundo, e participar de eventos como esse é algo muito maravilhoso. E o ano que vem eu já deixo o meu convite para toda a igreja que quiser ir o ano que vem, é algo assim muito especial. A gente sai de lá completamente renovado, transformado. Tivemos algumas pessoas que foram, eu não vou chamar todas para a gente não demorar muito no culto, mas eu vou chamar, pode agir o Marcão, um dos dois, pode vir o Dionei, a dona Ângela e a Cacá, eu não sei onde é que está a Cacá, pode vir aqui, vocês podem vir aqui, eu vou pedir para cada um deles compartilhar em breves palavras como foi a convenção. Um dos dois, quem gostaria de falar? Ela, né? Boa noite, igreja. Então, a convenção já é o terceiro ano que a gente participa, e eu acredito que foi um derramar tremendo como foi os outros anos. E eu quero deixar para você que se programe, além dessa convenção que tem ali, convidando já as pessoas para se programar, para ir para a Concórdia, e o ano que vem já ir se programando, porque a gente já se decidiu bem antes, né? Quando o pastor falou, vai ter a convenção, eu falei, a gente vai. E já comecei pagando as coisas antes, para não deixar para a última hora, e foi uma bênção, assim, eu falei para as meninas da célula, eu vou levar essa unção, e lá assim, o Espírito Santo, quando eu cheguei, eu comecei já a chorar, eu falei, nossa, se o começo já está assim, imagina como vai ser o restante. Mas depois assim, eu fui prestando atenção nas palavras, anotando tudo, a ministração foi fantástica, assim, muito aprendizagem mesmo,
vale a pena ir, se programe, se você tem vontade de participar, vale a pena. Não vou me estender muito, vou passar para os outros. Boa noite, igreja. Então, tudo que a gente falou e o que me impactou bastante foi eu poder levar meu filho de 9 anos junto. E na volta ele falava assim para mim: mãe, quem traiu Jesus? Então ele aprendeu muito lá no cultinho, né, dos kids. E eu pude levar ele para compartilhar esse momento assim de fé. E a renovação da nossa fé foi muito impactante, assim, porque só Deus sabe o nosso coração. Às vezes a gente sabe, o esposo sabe, teu pai sabe, tua mãe sabe, não. É só Deus. Então lá você consegue realmente se entregar para Jesus. Só vou aproveitar esse gancho que a Cacá falou sobre, enquanto tem a convenção adulta, existe uma convenção Kids, que acontece especialmente para crianças. Então esse ano nós tivemos 4 crianças que participaram. Participou o Pedro, o Lipe, o Heitor e o Tutu. E assim, irmãos, as pessoas, os pais, por exemplo, tem um horário, começava a programação 9 horas. Os professores das crianças, 2 deles vêm da Colômbia para poder estar ministrando. Eles têm um tempo de oração, de guerra espiritual que eles fazem antes de estarem ministrando para as crianças. Assim, é algo poderoso. Realmente as crianças nos momentos das orações são tocadas. É muito, muito maravilhoso. Então, pai, quem sabe você fala assim: eu não sei o que eu vou fazer com o teu filho. Você pode levar o teu filho junto, porque o teu filho também vai ser ministrado num evento como esse. Amém? Lembrando que o tema era o legado. Então eu achei muito bonito, né? Essa de levar o filho e deixar o legado, que é o principal de tudo. Eu senti não poder levar as meninas, mas a gente teve outras coisas para fazer. Mas eu sei que foi impactante. Então, só para terminar bem rapidinho, o tema, o legado, tocou muito assim na questão familiar, né? De a gente poder deixar esse legado. Que legado que você quer deixar para os teus filhos? Você quer deixar um legado do bem? Então, foi bem abençoado mesmo. Boa noite. Então, né, eu ia falar sobre o legado, mas já passou lá, passou cá. Só dizer assim que esse tema foi muito impactante na minha vida, porque a gente pensa assim, né? Sou muito chorona, tá? A gente pensa e o que eu estou deixando, né, para aqueles que vêm após mim? O que eles vão fazer depois de mim? Né? Como foi ministrado lá, a gente recebeu de pai, recebeu de mãe uma herança de conhecer os valores de Deus, os princípios de Deus, né? Nem todos aqui tiveram, né, esse prazer de nascer num berço evangélico, de aprender valores, princípios, de aprender que Deus é o centro de tudo, que Ele está em primeiro lugar, que nada que acontece ao nosso redor pode nos abalar, nada pode nos afastar da presença de Deus. E teve várias frases, né, que foi falado lá, né, começando pela primeira, que quando você não souber o que fazer, vai. Deus sabe o que fazer. Quando nós não soubermos o que fazer, é aí que Deus entra e Deus sabe o que fazer. E nessa noite, assim, né, eu digo para você, que essa frase não tenha só impactado a minha vida, mas que possa falar com você. Talvez você veio aqui nessa noite sem saber o que fazer. Talvez você saiu de casa dizendo: Deus, eu vou lá, mas eu não sei mais o que fazer. Talvez essa é a última oportunidade que eu vou me dar. É aí que Deus vai agir, é aí que Deus quer entrar, é aí Deus que vai falar. E agora Deus vai fazer. Amém? Porque Deus, Ele é o centro. Boa noite, igreja. Então, se nós fosse testemunhar tudo que nós vivemos lá, nós ia passar da meia-noite, acho, hoje, né? Mas o que eu tenho para passar para vocês, sim, um resumo breve, que eu não voltei o mesmo da maneira que eu fui. Deus ministrou no meu coração a maneira que eu precisava ouvir. Todas as ministrações tocou fortemente, foi compactante mesmo, e tudo um aprendizado novo. Porque quando a gente pensa que a gente já sabe de tudo, quando a gente pensa que a gente já faz o que Deus, tipo assim, a gente já faz o que tá bom para Deus, a gente chega lá, a gente vê que a gente não é nada. Que a gente dá migalhas para Deus e quer cobrar muito, né? Então você vê aquelas pessoas de fé, aquelas pessoas realmente santificadas, aquelas pessoas que levam a sério o legado
ministrando para nós ali, a gente olha, pá, tipo, eu faço tão pouco e quero tanto de Deus. Mas tenho certeza que isso foi uma virada de chave compactante para a minha vida, principalmente com meu filho, primeiro ano também que participou, saiu de lá amando, queria ficar, e quando que vamos voltar, pai? E participou de todas as ministrações também do Kids, e se comportou, foi uma benção. Então, tipo assim, o que eu posso dizer para vocês, que vocês possam, o ano que vem, estar junto conosco novamente. Eu já marquei minha presença, estou lá em nome de Jesus, e tipo assim, a gente foi e se alimentou, trouxemos a unção para vocês também, porque eu aprendi com o pastor de Jair lá, que quando a gente anda com quem está ungindo, os lados estão protegidos também. Eu creio que essa unção veio para vocês também, mas vocês podem buscar direto na fonte também. E espero vocês no ano que vem junto com nós lá, e vai ser uma benção a todos nós. Aleluia. Aí eu vou chorar. E tá bonito esse Dionei, né? E tá solteiro, né? Mas que barbaridade. Obrigado, gente. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Tivemos o Cláudio também, que foi, sabe, irmãos, e me impacta na vida do Cláudio, porque o Cláudio, ele é, para quem não sabe, o esposo da Cacá, ele também é agente penal, e policial penal, desculpa, e ele estava de plantão na quinta-feira, de quarta para quinta, ele chegou do plantão, 24 horas, ele foi viajar, uma viagem de 7 horas e meia, fomos lá, recebemos, saímos de lá ontem 18 horas, 18h30, chegamos mais ou menos 1h30 da manhã em Lages, e hoje às 5h30 da manhã ele levantou para ir trabalhar também, que hoje era o dia do plantão dele. E quando eu vejo atitudes como essa, algo sempre vem ao meu coração. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então eu digo para vocês, eventos como esse, convenção, encontro com Deus, são momentos, irmãos, que Deus derrama algo especial na nossa vida. E inclusive para você que já foi para o encontro com Deus, você se prepare, porque a gente está estudando uma data agora. O encontro com Deus será em setembro, tá? Logo eu já vou passar as datas para vocês. E agora em agosto a gente quer fazer um reencontro com as pessoas que já foram para o encontro, porque nós vamos avivar essa igreja de uma maneira única. O Espírito Santo vai aquecer o teu coração de uma forma única como você nunca viu. Você vai ser incendiado pelo amor dele, em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, nessa convenção realmente a gente ouviu muitas coisas, e o tema da convenção desse ano era o legado. E esse título, o título da convenção, realmente ministrou muito ao meu coração. Ele foi algo assim tão impactante sobre o real significado desta palavra. Para que você entenda, legado significa herança, algo que eu tenho e passo para alguém. Eu deixo um legado, eu deixo uma herança para essa pessoa, e ela vai muito além de dinheiro. Ela vai muito além dessas coisas. E uma pergunta que veio ao meu coração enquanto estávamos lá, e esse é o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Uma das coisas sim que o Espírito Santo ministrava ao meu coração era: qual é o tipo de legado que eu vou deixar? Qual é o tipo de legado que as pessoas vão lembrar de mim? Não só no dia que eu partir, porque um legado você vai deixando em vida. As coisas, você é reconhecido por esse legado, por quem você é, e assim por diante. Qual é a história que eu estou escrevendo? Eu estava lá num determinado momento, meu sogro e minha sogra também estavam lá na convenção, e o meu sogro é um homem muito querido. Ele é muito querido mesmo, assim, ele é bem apegado com os netos, né? A minha cunhada, meu cunhado também tem 2 filhos. Ele, meu Deus, a vida dele é cuidar dos netos, é poder ser vô, né? O Lipe e o Pedro já estão mais espertos. Eles chegam para mim assim: pai, eu quero um picolé. Eu falei: agora não, vô, quero um picolé.
Eles já pegaram a manha que o vô é aquele que dá a barda. Mas eu lembro assim que nós estávamos caminhando e a Cacá até olhou para mim e falou assim: meu Deus, pastor, o pai da pastora, ele me lembra muito meu avô, né? Como ele era querido, como ele era uma pessoa que cuidava, porque isso acaba remetendo um legado, aquilo como ele era, aquilo que ele vai deixando na nossa vida, as coisas maravilhosas que a gente vai vivendo e a gente acaba lembrando, essas atitudes que a gente vai deixando. E duas coisas, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre legado, porque é muito interessante. Pastor, tu está falando de legado, o que o senhor quer dizer? Em nome de Jesus, irmãos, ninguém vai morrer aqui tão cedo, amém? Vocês vão viver muito, amém? Ih, mas está muito fraco, gente. Vocês vão viver muito, aleluia. Sabe, duas coisas importantes eu quero compartilhar com vocês. Cadê o seu Valdemar? Você vai viver muito, seu Valdemar, ainda, amém? Eu vou fazer o teu casamento de 60 anos, mas quando a gente fala sobre o legado, duas coisas são importantes, e a primeira delas que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós transmitimos aquilo que está dentro de nós. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: nós transmitimos o que está dentro de nós. Isso é tão interessante, irmãos, porque olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 35. Olha o que a Bíblia diz: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Isso é muito interessante, irmãos, porque se eu perguntasse para você assim hoje: como está o teu coração? As nossas atitudes, a maneira como a gente fala, aquilo que a gente diz, geralmente mostra como é o nosso estado de espírito, aquilo que nós estamos vivendo, ou mostra quem é aquela pessoa. Quando você escuta a pessoa que só amaldiçoa, que só fala mal, que isso, que aquilo, que só não tem uma palavra para te abençoar, significa que a vida dela é daquele jeito. As palavras que saem daquela boca têm muito mais a ver com a vida daquela pessoa do que com você. Isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes as pessoas falam de algo, elas estão assim porque o seu coração está assim. Elas passaram por situações, talvez estão ressentidas, amarguradas. Isso é um reflexo do que está dentro dela. Nem sempre, às vezes, a pessoa pode ter sido tão amarga. Você conhece alguma pessoa amarga? Levante sua mão. Conhece pessoa que, meu Deus, não dá para falar nada. Mas às vezes a vida que ela levou deixou ela nesse ponto. Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, e nesse filme o rapaz, ele faz ele não entendia por que o colega de trabalho dele era tão amargurado, tão fechado, não sorria, estava sempre assim, não arrancava um sorriso da pessoa. E aí no filme lá ele volta no passado, e ele entende que ele começa a conviver com aquele personagem mais novo, e ele para e ele olha assim: meu Deus, o que aconteceu contigo? Meu Deus, o que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? E chega um momento que aquele personagem, ele passa por uma situação muito difícil, que ele viu o pai do menino falecer na frente dele para salvar a vida dele, e aquilo marcou ele para sempre, deixou ele ressentido, amargurado. Situações que a gente vai passando, coisas que a gente vai vivendo, às vezes uma dor na alma, de ter vivido
alguma situação tão difícil. Sabe, às vezes tem pessoas que por causa de uma perca, por ter perdido alguém, é uma dor inexplicável, isso muda a pessoa. Às vezes a pessoa foi traída, se decepcionou com pessoas, depositou a confiança nas pessoas erradas, e isso acaba machucando. Às vezes é um familiar, sabe, e o nosso legado é muito interessante, que as pessoas, que elas não vão olhar para nós e nos reconhecer dessa maneira, mas que elas possam lembrar realmente de quem verdadeiramente Deus gostaria que a gente fosse, sabe, mudar o nosso interior, deixar o Espírito Santo moldar o nosso coração, transformar a nossa vida, nós não sermos homens e mulheres ressentidos, homens e mulheres maus, homens e mulheres que não têm compaixão, deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu creio que hoje pode ser o dia da tua mudança, hoje quem sabe pode ser o dia da tua cura, hoje pode ser o dia do teu milagre. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que ela brigava muito com o marido, e um dia ela foi no encontro com Deus, ela decidiu viver uma nova vida, e ela falou assim: não, a partir de agora eu encontrei, o meu coração está curado, o meu coração está perdoado, e eu vou começar algo novo. E ela voltou para casa, e ela começou a fazer as coisas diferentes. As pessoas olhavam para ela e falavam: meu Deus, o que aconteceu com você? Você não é a mesma pessoa. Eu creio que Deus pode fazer isso com cada um de vocês que estão aqui. Você chegar amanhã no teu local de trabalho, você chegar na tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos olharem para você e dizer assim: o que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo, você está diferente, o teu olhar está diferente. É como saísse uma tonelada dos teus ombros, sabe, um coração novo, um coração purificado. Porque é isso que a palavra de Deus também diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei a vocês um coração de carne. Sabe, hoje Jesus quer tocar no teu coração, transformar, tirar toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que quem sabe um dia pessoas ou situações fizeram você sofrer. Hoje Jesus quer curar o teu coração e te dar um novo coração, um novo fôlego de vida, o fôlego de vida do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: Deus quer te dar um novo coração. Aleluia. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, e que é muito interessante sobre o legado, é que eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Você não pode dar aquilo que você não tem. E é muito curioso que quando a gente fala em deixar um legado, passar para um filho, para familiares, para amigos, né? Deixar essa história para cada pessoa, a gente às vezes pode deixar um legado de caráter, mas como eu vou deixar um legado de caráter se a pessoa não tem caráter? Como eu vou deixar um legado de amizade se a pessoa é um traíra, né? Se não dá para contar com ele? Como que eu vou deixar um legado de amor se a pessoa nunca fez um carinho, nunca fez um gesto de amor, um ato de amor? Como que eu vou deixar um legado de respeito se a pessoa sempre foi desonrosa? Não tem como, não tem como. Então olha para quem está do seu lado, você me ajude, né? Diga para essa pessoa assim: você não pode dar aquilo que não tem. E é muito importante que, acima de tudo, todas essas coisas, seja o amor, seja a amizade, seja o caráter, seja o respeito, a honra, todas essas coisas são muito importantes. Mas eu gostaria de falar com vocês com um legado que é maior do que isso.
que é o legado de Jesus, o legado da fé. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre isso, me vem à memória o texto de Timóteo, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Olha que texto maravilhoso nós vemos aqui. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele fala assim: olha, eu estou convencido que a tua fé não é fingida, é uma fé verdadeira. A mesma fé que um dia habitou na tua avó. Tua avó era uma mulher de Deus. A mesma fé que habitou na tua mãe, Dona Eunice. Cadê a Dona Eunice? Temos uma Dona Eunice. Está lá a Dona Eunice. Mesma fé que habitou nela. Agora eu vejo que essa fé também habita em vocês. Algo que foi passado de geração por geração. Um legado que foi deixado, um legado de fé. E o legado que Timóteo pôde viver foi maravilhoso, porque ele não só deu continuidade ao trabalho que Paulo fazia, depois de Paulo ter sido morto, quando cortaram a cabeça de Paulo, Timóteo deu continuidade a esse legado de fé, onde orientou as pessoas, cuidou da igreja, ajudou as pessoas, ajudou a compartilhar do Evangelho, cuidar do Evangelho para que ele continuasse chegando, sabe, um legado maravilhoso que foi passado de geração por geração, e isso é tão fantástico, sabe, eu posso dizer, irmãos, que eu fui o primeiro da minha família que conheceu a Deus verdadeiramente. Quem sabe aqui tem pessoas que tiveram um privilégio maior do que o meu. Quem de vocês aqui, o teu pai e a tua mãe já iam na igreja? Levanta a sua mão. Ok? Quem de vocês, você começou a buscar a igreja primeiro? Levanta a sua mão. Temos muitas pessoas, sabe, irmãos, nós temos a oportunidade. Eu digo para vocês, nós temos a oportunidade de deixar um legado, de fazer a diferença não só na nossa vida, mas no dos nossos filhos, de deixar um legado que vai impactar a nossa cidade, que vai impactar o nosso estado, que vai impactar a nossa nação, quem sabe o mundo. Mas tudo começa com a decisão que eu e você temos que tomar. Eu entendo, só que como eu falei, ninguém pode dar aquilo que não tem. Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Qual é o primeiro passo, pastor? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Crer que Ele morreu na cruz para te salvar. Crer que Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo e está aqui nessa noite. Crer que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para salvar, que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, porque para Ele nunca houve e nunca haverá nada impossível. Esse é o Jesus, esse é o primeiro passo, é se permitir aceitar ao Senhor Jesus no teu coração. E a Bíblia diz assim, que aqueles que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Hoje é um dia de você também viver essa oportunidade de se tornar um filho de Deus. Pô, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, irmãos, não é verdade, todos são criaturas de Deus. Para serem filhos de Deus, tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que a palavra de Deus diz. Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. É importante essa decisão de você aceitar ao Senhor Jesus, de renovar. Sabe, o que eu vejo muitas vezes é que tem pessoas
que até receberam, fizeram isso, mas por um tempo deixaram isso de lado, deixaram Jesus de lado, deixaram esse legado de lado. E nessa noite eu quero perguntar para você, como você quer ser conhecido? Como você quer ser lembrado de um homem de fé, de caráter, de amor, de honestidade, de bondade? É muito importante que você entenda que as decisões que nós tomarmos, elas impactam o nosso futuro. E hoje eu gostaria de orar por vocês. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu quero fazer algumas orações muito especiais. Eu quero orar por você que hoje você gostaria talvez de renovar a tua aliança com Jesus. Quem sabe hoje você gostaria de fazer essa escolha tão importante, quem sabe você nunca fez, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Quem sabe você ainda não escolheu Ele, não permitiu que Ele possa cuidar. Hoje Jesus quer te chamar para ser filho dEle, para que você seja filho de Deus, para que você possa viver uma vida como você nunca viveu. Se você puder, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E hoje, se você quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor, o Salvador da tua vida, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui diante do altar. Você que hoje quer dizer assim: Senhor, hoje eu quero entregar o controle da minha vida para Ti. Você que quer renovar essa aliança com Jesus, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui. Você não precisa se preocupar com quem está do seu lado. É uma decisão tua e do Espírito Santo. Sim, Senhor. Oh, Pai. Aleluia. E eu queria fazer uma oração especial também, porque quem sabe hoje o teu coração está ressentido, ele está machucado, está ferido por situações que você passou, por coisas que aconteceram. Hoje é o dia que Jesus preparou para te dar um novo coração. Hoje é o dia que Jesus preparou para curar a tua alma, o teu espírito, te dar um fôlego novo como você nunca teve. Se você quiser essa oração, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante do altar. E hoje eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo quer te renovar, Ele está aqui. Aleluia. Venha com fé. Sim, Senhor. Santo és tu, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Venha, Espírito Santo, tocar sobre estas vidas, Senhor. Toca, Espírito Santo, na vida dos teus filhos, Pai. Renova eles, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Jesus, derrama do teu poder, da tua glória, Senhor. O livra, Senhor, de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim,
Senhor. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, Sim, Senhor. faz de novo o seu Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu oro pelos teus filhos e filhas que estão hoje aqui na tua casa. Eu oro por esses que vieram aqui diante do altar, Senhor. Renova o seu coração. Renova, Pai, agora toda dor, toda mágoa, tudo aquilo que um dia, Deus, ou situações que talvez eles viveram até este momento. Hoje, Senhor, o seu coração é renovado, Pai. Hoje, Jesus, toca, Senhor, toca na mente. Deus, cura o interior, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Espírito Santo, a cura, Senhor, na alma, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o nosso Consolador. O Senhor sabe do mais íntimo do nosso ser. E hoje eu te peço, Deus, olhe, Deus, para cada um desses corações, Pai. Em nome de Jesus, renova eles, Deus. Que a partir de hoje seja um novo tempo, uma nova vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui, que hoje vão entregar a sua vida, o seu caminho, o seu futuro para Ti, Deus. Proteja eles, Senhor, os guarde, os livra, Senhor, de todo e qualquer mal, de qualquer cilada, Pai, e que o Senhor os fortaleça cada vez mais, que hoje eles nasçam para uma nova dimensão da fé, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Deus, e eu te agradeço. E eu queria que você repetisse comigo essa oração, vocês que vieram aqui à frente, vocês que hoje estão dispostos a entregar o teu caminho, a tua vida para o Senhor, que você repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu entrego o meu caminho, o meu futuro, a minha vida por completo a Ti, e eu te aceito como Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua bondade. E agora eu gostaria que toda a igreja repetisse essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo um novo coração, um novo toque do Teu Espírito sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor fez, faz e continuará fazendo milagres. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, e que eu possa deixar
um legado para todos que estão perto de mim, para a minha família, para os meus amigos, que eu venha deixar este legado, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se você puder, dê um abraço em alguém que está perto de você. Diga assim: nós vamos deixar um legado. Diga: nós vamos marcar a história. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Nós já estamos encerrando esta reunião. Eu quero relembrar para você que veio pela primeira vez, se você puder ali no balcão do Boas-Vindas, nós também temos a Praça da Alimentação, temos alguns lanches lá, muito bom também, você pode estar indo. E eu quero convidar você para estar aqui na quinta-feira, relembrar desse convite maravilhoso no nosso culto de Santa Ceia. Quinta-feira, às 19h30, será um tempo muito precioso. E também no domingo que vem vamos ter mais um culto especial, e eu tenho certeza que vai te surpreender. Domingo que vem Deus vai surpreender aquilo que Ele vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. E eu quero convidar a pastora para fazer a oração final nesta noite. Vamos receber ela aplaudindo a Jesus. Amém. Queria, se as crianças pudessem vir, chamar as crianças para vir, para a gente orar junto com elas. Sabe que eu estava lembrando que quando os meninos eram pequenos, um dia eu estava com eles na igreja e eu não conseguia sentar porque eles não paravam sentados, eles ainda não paravam no culto kids. Lá, eles eram pequenininhos. E aí eu orei um dia e disse: Deus, será que vale a pena eu vim na igreja com eles? Será que não é melhor ficar em casa? Porque eu nem consigo sentar para ouvir o culto, não sei que vai adiantar. E aí Deus falou comigo assim: uma palavra que você ouvir pode mudar a tua vida. Por isso, você que tem filhos pequenos, filhos médios, não deixe de vir. Vai valer a pena sempre. Uma palavra que você ouvir vai marcar a tua vida, mas vai criar uma cultura neles também. Amém? As crianças podem vir. Vamos nos colocando em pé. As crianças vão procurar você e a gente vai orar com eles junto para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Acho que vai vir também os bebês e a turma de 3 a 7. Não, eles podem vir aqui, pode deixar eles vir. Eles querem vir aqui, podem vir. Vamos orar. Esse é o legado, né? A nossa igreja também vai deixar um legado de famílias restauradas, de grandes homens e mulheres de Deus, né? Aqui estão formando grandes homens e mulheres de Deus que vão impactar a futura geração. Vem pra cá, vem mais pra cá, vem pra cá. Não quer vir aqui, Isa? Vamos pra lá. Agora você estenda as mãos para eles, e as crianças vão estender as mãos para os adultos. E vamos orar para a gente finalizar o culto, orar, abençoar nossa semana. Mas crianças, ergam a mão bem alto. Vamos orar e abençoar eles para a gente ir para casa abençoado. Amém? Deus, nós te damos graças, Senhor, por ouvirmos essa palavra. Te damos graças por esse tempo em comunhão. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Deus, de começarmos uma nova história hoje.
Senhor Deus, eu declaro o sangue de Jesus que nos justifica, que nos redime, que nos purifica, que nos santifica. Eu declaro esse sangue sobre a vida de cada pessoa que aqui está. E hoje eu neutralizo todo espírito maligno que tenta roubar a palavra do coração. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, que tudo que foi ouvido, que foi falado, tudo que cada pessoa recebeu hoje, nada vai tirar do coração deles e vai se transformar numa verdade para toda a vida. Abençoe, Deus, cada família representada. Abençoe as crianças, Senhor Deus, que estão iniciando, Senhor Deus, a caminhada de fé, que estão tendo essa oportunidade de te conhecer desde já. Que nada roube deles a palavra. Deus, nós declaramos a proteção do sangue de Jesus. Deus, que eles... Deus, a identidade de Cristo que está sendo gerada neles, nada roube. Guarda eles nas escolas, guarda quando estiverem com cuidadores, com babás, Deus, com amigos. Protege, Senhor Deus, que nada tire a inocência, a pureza. Senhor Deus, que nenhum atentado contra as crianças prevaleça, Senhor, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Nós declaramos que eles são protegidos, que eles são guardados, que eles são purificados e justificados, e que eles serão homens e mulheres poderosos da sua geração, homens de valor, de caráter, de princípio, mulheres excelentes, que serão bom testemunho, que vão impactar, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós te damos graças, Deus, e oramos, abençoe a nossa cidade, essa cidade que é uma bênção, que é um pedaço do céu, Deus, que é uma cidade segura, tranquila, uma cidade próspera, de oportunidades e principalmente resgatada, redimida pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você e até na quinta-feira.